A carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 4. E vamos ler versículo 1 ao 9. Nessa passagem, nesse texto, Paulo testifica do que Jesus Cristo tem o poder de consolar, e tem as provações. Se tiver que citar um tempo para essa mensagem, eu continuaria como refúgio nas aflições. Bem, vamos ler então. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 a 1. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Aos líderes, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano e nem torcemos a palavra de Deus. Eu acho que está aí coincidindo com o meu texto aqui, né? Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está realmente encoberto. O Deus, minúsculo, desta era ou desta geração, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Versículo 6. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não a nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não destruídos. Amém? Deus, ó Pai, nesta manhã, ó Deus, ó Pai, abra as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos entender e receber da parte do Senhor, Deus. Ó Deus, ó Pai, que o Senhor tem preparado para nós, ó Pai, nesta manhã, o melhor de Deus, em nome de Jesus. Durante a semana, eu estava refletindo nessa passagem, e Deus tocou muito em meu coração, para falar sobre esse texto. Naquele momento ali, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, mandou então ali uma palavra de ânimo, uma palavra de confiança a Deus. Amém? Nós tratamos aqui sobre uma situação de aflição, É uma situação de desespero, uma situação de ansiedade, E Paulo vai dizer que os nossos sofrimentos leves e momentâneos, que estão produzidos não a nós, e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que os momentos de aflição. Paulo dizendo isso, escrevendo as cartas às igrejas, exatamente numa prisão, local híspido, umidade, estava ali recluso, e nesse momento, Paulo, nessa condição, escrevendo uma palavra de ânimo à igreja dos Coríntios. Pesquisas sobre a saúde, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, ela fez um estudo no ano 2019 a 2022, e chegaram num número que 61% da população brasileira, vivem em situações de grande ansiedade e que leva a uma situação de depressão. Isso são estudos da Agência Nacional de Saúde. E a Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, também, através de estudos, estima-se que até 2030, essa doença chamada depressão, provocada por uma ansiedade excessiva,
será uma doença muito comum, que no século 21 é o que tem muito assolado, né, as nossas vidas. O que leva a essa situação? O que leva a essa situação é exatamente a correria dessa vida, né? A gente querendo se comparar, querendo atender o que é aquilo que, querendo acompanhar as tecnologias, as mudanças excessivas que nos são propostas. E nesse momento a gente é um pouco exprimido, né? É um pouco, né, às vezes, confrontado com algumas situações. E esse confronto para algumas pessoas que às vezes não está com a sua mente ligada em Deus, traz para ela talvez algumas frustrações. Ah, mas o meu amigo, meu colega, meu parente adquire, é próspero, e eu estou aqui, né, nesse estado, né? A palavra do Senhor vai dizer exatamente isso, né? Porque se somos pressionados e não desanimados, se ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não somos abatidos e não somos destruídos, amém? E sabemos que Deus, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, amém? É Ele que nos dá o refúgio no momento de aflição, de questionamentos mesmo ali, né? Quando você vai para o seu quarto, fecha sua porta no secreto e comece a orar ao Senhor, se derramar a Ele, colocando para Ele todas as suas debilidades. E é nesse momento que o Senhor se agrada de um coração quebrantado e contrito a Ele. Amém? Deus é fiel, Deus é fiel. Precisamos fixar os nossos olhos naquilo que não vemos. Porque naquilo que não vemos, nós vivemos por fé. E aquilo que vemos, que é natural, que são coisas dessa terra, nós não devemos ficar firmados nisso. Em Hebreus 11:1 vai dizer sobre a fé. Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Por que essa certeza? Porque nós estamos firmados no Deus que é dono do ouro e da prata. E é Ele que nos supre. Amém? A palavra do Senhor vai dizer que os pássaros não semeiam e nem colhem, mas, né, o Senhor lhes dá todos os dias o alimento. Nós, nessa vida de correria, a gente às vezes quer só adquirir, muito olhando para o presente, pensando às vezes, sofrendo antecipadamente o que vai acontecer no futuro. E aí a gente começa a sofrer muito emocionalmente com essas situações. E a palavra do Senhor vai dizer exatamente isso, né? Para a gente descansar nele. Lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E a palavra de Deus é quem diz isso. E se nós conhecemos a palavra, vivemos essa palavra, tomemos posse, porque Ele tem cuidado de vós. O amanhã, né, não sei o que vai acontecer amanhã. Eu pretendo que amanhã eu acorde bem, vou para o trabalho, volto para minha casa em paz. Mas é o meu projeto, é o meu planejamento. Mas somente o Senhor, né, que irá confirmar se vai acontecer realmente ou não. E durante a semana, quando nós iniciamos nossa caminhada, a gente vai com planejamento, né, um planejamento assim, firmado em Deus, pensando coisas positivas. Só que no meio do caminho, você pode ser confrontado e até mesmo frustrado. Nós temos que tomar cuidado com essas situações, para que quando a gente perceber que o inimigo está tentando nos diminuir, está tentando nos pressionar, a gente ir até aos pés da cruz. O refúgio que é a palavra. Amém? A palavra, ela vai nos dar uma resposta para cada situação que nós vivemos. Estamos falando aqui de uma situação de grande ansiedade.
E isso é comum porque nós somos humanos, pecadores. Também acontece comigo às vezes. Mas eu tenho que me atentar que o Senhor Jesus é que tem cuidado de mim e da minha família, da minha casa. E que nunca deixará faltar o alimento, não deixará faltar o trabalho, não deixará faltar saúde. Porque o que nós fazemos, o que nós adquirimos, nada mais em função daquilo que Deus já tem nos abençoado. Porque nós podemos fazer planos, mas somente o Senhor que irá confirmar esses planos para a gente. O salmista vai dizer que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas às vezes o caminho dele é um caminho de morte. Então nós temos que tentar traçar nosso caminho conforme a vontade de Deus para nossas vidas. Amém? E falando então dessa situação emocional, vamos trazer aqui alguns personagens bíblicos que passaram também por essa situação de grande ansiedade e que levou até mesmo uma situação de deprimente. Podemos falar do profeta Elias, né, que quando ele estava ali em desafio com os profetas de Baal, Deus deu ao profeta Elias, né, uma grande vitória. Quem conhece a história vai saber, né? O profeta Elias sendo confrontado através da crença que ele tinha em Deus e os profetas de Baal, que faziam tudo para que a coisa acontecesse, né? Fazia alguns milagres também. E Deus, então, dando essa vitória ao profeta Elias, ao final dessa batalha, ele caiu em profundo cansaço emocional, em meio a uma vitória. Vamos falar também de Jó. A história de Jó que todos nós conhecemos. A palavra vai dizer que o homem temente a Deus, fiel a Deus, mas, contudo, Deus permitiu que ele passasse também por aflições. Jó chegou numa situação deprimente, numa situação crítica, que a sua esposa, que vivia com ele, que usufruía com ele de tudo aquilo que Deus havia dado, que Jó era homem de posses, e a esposa dele vai dizer exatamente isso para ele: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre, não tem mais jeito para você. Imagina ele na condição, né, de ter tudo, uma família abençoada, e ao mesmo tempo, da noite para o dia, perder tudo. Na qualidade de ser humano, a gente fica para baixo. Mas Jó sabia em que ele cria, ele sabia e ele entendia que o Redentor vive, que é Deus. E ele ficou firmado em Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que o segundo estágio de Jó foi melhor que o primeiro. E que não existia, e que não existiria na face da terra filhas mais belas que as filhas de Jó. Olha só o que Deus deu a ele, como, né, uma vitória após uma grande batalha. Podemos também falar sobre o profeta Jeremias, na Bíblia conhecido como profeta chorão. Ele vai dizer exatamente, né, que se arrependeu do dia que ele havia nascido, porque ele vivia em meio a uma nação pecaminosa, e ele trazia então, como profeta de Deus, o recado de Deus, e mesmo assim, aquele povo era negligente. E ele também, em algum momento, ele se sentiu deprimido, em função dessa situação. Terminando aqui, né? Jonas também teve uma vida bem ansiosa, e Noemi ali, a sogra de Ruth, que perdendo seu marido e seus filhos, ela caiu em profunda depressão. Nós vemos aqui personagens bíblicos que passaram por situações de aflições. Jesus, na qualidade de homem, enquanto estava no Getsêmani, orando a Deus, também passou por uma situação complicada, aonde ele suava gotas de sangue. Ele já estava ali preparando para o caminho do Gólgota, para a crucificação. E que era mística que acontecesse, porque Jesus veio exatamente para isso.
para fazer o teu ministério e também morrer para toda a humanidade. E outra pessoa não surtir efeito, porque Jesus, na qualidade de Filho de Deus, veio, né, nasceu e morreu, para que nós pudéssemos hoje ter vida. E tudo aquilo que os apóstolos, tudo aquilo que os discípulos passaram de luta, aflições, tudo aquilo que eles persistiram na caminhada, na palavra do Senhor, é o motivo que nós estamos aqui hoje, recebendo de Deus aquilo que eles semearam lá atrás. A palavra do Senhor vai dizer, no Evangelho de Marcos, ide e fazei discípulos a todas as nações. É a todas as nações, é o mundo. Para que nós possamos ir, levar a palavra do Senhor, pregar o Evangelho, nós precisamos pedir ao Senhor uma vida íntegra, uma vida saudável, e que através do nosso testemunho, em função das nossas aflições, vidas sejam salvas, libertas e curadas em nome de Jesus. Amém? Porque o que nós vivemos hoje na atualidade é exatamente nos induzindo, nos conduzindo a essa situação de que não tem mais jeito. Você já tentou de tudo, as suas forças já se acabaram, não tem mais jeito. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte, tem jeito. O profeta Isaías vai dizer ao povo de Israel, não temas, eu estou contigo. Não temas, eu sou o Senhor teu Deus, que te segura pela tua mão direita. E a mão direita na Bíblia é sempre figurado quando Jesus abençoava aquela multidão, abençoava as pessoas. A simbologia de uma mão direita estendida é sinal de abençoar. Seja abençoado, seja bênção, seja frutífero, seja próspero. Glória a Deus. Amém? Aleluias. Glória e honra ao nome do Senhor. E toda vez então que você quiser fazer isso, abençoar alguém, estenda suas mãos para aquela pessoa, ore por ela, interceda por ela. Você não sabe a situação que ela esteja passando, de repente ela está rindo por fora, mas por dentro está destruída. E nós que conhecemos a palavra do Senhor, sabemos que quando lá fora está tendo um tsunami, sabemos que por dentro nós temos paz com Deus. Porque nós carregamos um terço de Cristo em nossas vidas. Nós conhecemos como a pessoa de Cristo, né? A tricotomia, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, Jesus Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em nós. Nós carregamos o Espírito Santo, carregamos essa promessa. Amém? E Ele estará conosco. Jesus falou quando Ele ascendeu aos céus, que o Espírito Santo, o Consolador, que é dado da parte de Deus, estará convosco até a consumação dos séculos. É até o fim. Não desista. Não desista, por mais que o mundo queira te oprimir, te pressionar. Mas agora você é Bíblia, amém? Agora você não faz mais as coisas que nós fazíamos, amém por isso. Enquanto eles estiverem aceitando você na rodinha deles, faça a diferença, pregue a palavra, seja testemunho vivo. Mas se também eles não te aceitarem mais, que a palavra de Deus vai exatamente falar sobre isso, né? A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, o mundo não nos aceita mais, não tem jeito. Mas enquanto você estiver no meio deles, que você é luz, você tem que brilhar e fazer a diferença. E quando eles não te aceitarem mais, é porque você está sendo muito luz, e as trevas não combinam com a luz. Quando a luz chega, as trevas têm que se dissipar. Amém? Glória a teu nome, Senhor. Aleluias. E nós estamos falando então de uma situação que tem alguns fatores que conduzem e levam a isso. O estresse crônico, a vida corrida, muita responsabilidade no trabalho. Você fica estressado. Isso leva a uma situação complexa e complicada. Já aconteceu comigo.
no meu trabalho, muito preocupado, muito ansioso. Minha esposa está aqui como testemunho. E Deus permitiu que eu passasse por alguma situação de aflição e ansiedade. Tive que procurar recursos com profissionais da área. Mas creio que hoje Deus já restaurou e já me curou. Amém? E se você hoje passa por uma situação semelhante, existe o recurso, primeiramente Deus, a palavra. E Deus também deu recurso, que são os profissionais. Porque no século passado, infelizmente, por falta de conhecimento, a igreja tratava essa situação como, a pessoa está deprimida, está com o diabo na vida. E era uma situação que era passada, naquele momento, por falta de conhecer mesmo, de conhecimento. Hoje nós temos aí toda a informação nas nossas mãos, e depressão, ansiedade, é uma doença que precisa ser tratada. Estou dizendo isso porque eu estou testemunhando sobre a minha vida. A gente não pode falar daquilo que a gente vive. Mas se você, se eu passei por uma situação e que eu sei que Deus já me resgatou, já me curou, esse testemunho, ele pode servir para alguém que esteja aqui nesta manhã para ouvir essa palavra de ânimo. Amém? Glória a Deus. Então, mediante essas batalhas, Deus ele nos reveste com o cinturão da verdade, com a couraça da justiça, com o capacete da salvação, com o escudo da fé e a espada que é a palavra. Você tem na mão uma arma poderosíssima, a espada que é a Bíblia, que corta dos dois lados. E que ela é capaz de dividir juntas e medulas. Essa é a arma que nós temos que lutar. Tem batalhas, tem guerras que não vale a pena comprar. Mas aquela que você perceber, que é no mundo espiritual, no reino espiritual, você precisa lutar e batalhar, peça a Deus sabedoria e direção e revestimento. Que através do revestimento você será mais do que vencedor, em nome de Jesus. A palavra vai dizer exatamente isso. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não somente vencedores, mas mais do que vencedores. E temos que entender e tomar posse disso. Amém. Em Isaías 49 vai dizer exatamente isso. Pode uma mãe que amamenta o teu filho esquecer de amamentá-lo, mesmo por misericórdia daquele filho que ela gerou? A palavra do Senhor, pode. Mas eu não me esquecerei de ti. É Deus que está dizendo isso para a gente. Deus está dizendo, eu não esquecerei de ti. Eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza, socorro bem presente na angústia. E nós vivemos numa batalha espiritual constante. Se nós pudéssemos ter os nossos olhos espirituais abertos, nós viríamos potestade de anjos, potestade de demônios. Porque nós vivemos no mundo espiritual. E para a gente lutar no mundo espiritual, nós temos que estar revestidos através da palavra, através da oração, vigilância, e a palavra vai dizer, jejum, colocar o joelho no chão, boca no pó, talvez assim haja esperança. O diabo não brinca, meus irmãos. E muitos cristãos, às vezes, brincando de ser crente. O diabo não brinca de ser diabo. Ele não brinca de ser o nosso inimigo. E ele sabe que se nós continuarmos firmes até o fim, nós receberemos a coroa da justiça, a coroa da vitória.
E ele quer trazer, então, né, tentar trazer, deturpar o que Deus fez, que é muito bom, para o reino dele, das trevas, de Satanás. A partir do momento que nós temos esse entendimento e discernimento, nós temos o poder de repreender todo o mal, né, e pedir ao Senhor revestimento, cura, sabedoria. O povo de Israel, enquanto estava ali passando por aquelas aflições, Deus dizia exatamente isso para eles, né? Esforça-te, tem bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Não temas, eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu te tomo pela tua mão direita. Olha o cuidado de Deus para conosco. O cuidado de Deus para conosco. 1 Pedro 5,8 é um alerta de não distanciarmos de Deus, porém, ficarmos atentos à tentação e resistir ao inimigo. Resistir ao inimigo. Lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Resistir ao inimigo e permanecer na fé. Fugir das aparências do mal. Se eu tenho uma situação que eu não consigo ter domínio dela, a palavra do Senhor diz: fuja das aparências do mal, resista ao inimigo, permaneça na fé. Se você tem uma debilidade, fuja dela. Peça a Deus força, peça a Deus direção, peça a Deus sabedoria, para que nós possamos resistir o dia mau. Apóstolo Paulo então vai dizer nesse texto, né, as lições que podemos tirar de 2 Coríntios, capítulo 4. A importância de andar em fé. Testemunho de que Jesus Cristo tornou-se possível a reconciliação com Deus. Nós não estamos isentos, meus amados, de situações, de aflições, porque nós somos também humanos, mas temos uma diferença de que o mundo não tem. Nós temos a quem recorrer. Nós temos Cristo, nós temos o Espírito Santo, amém? E nós sabemos que o nosso Redentor vive. Aleluias! E nós estaremos com Ele naquele grande dia. Quando o Senhor soar a tua trombeta e chamar a tua noiva, venha para as bodas do Cordeiro. Aí sim nós iremos desfrutar de tudo, de todo o melhor de Deus. Como diz o pastor Carioca, nós iremos andar sobre ruas de ouro. O ouro vai ser o pó dos nossos pés. Olha só isso. Olha a promessa de Deus que tem para conosco, para aqueles que continuarem até o fim. Eu estou indo para o final, se o Alan puder subir. O Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo. Amém? Você que entendeu essa mensagem, você que de coração aberto, declara que Cristo é o Senhor na sua vida e que você é total dependente dEle. Amém?